Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a movimentação dentro do WMS. Porque não adianta ter tudo cadastrado corretamente se o fluxo do estoque não acontece de forma organizada, rastreável e inteligente. E é exatamente isso que o WMS faz. Mas antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal, porque essa série foi criada justamente para descomplicar todo o WMS de forma prática e direta. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, onde eu falei sobre os cadastros dentro do WMS, depois desse episódio, dá uma passada lá para relembrar, porque ele é a base para entender toda a sequência dessa série. Então hoje eu vou te mostrar de forma simples e sem complicação como funciona toda a movimentação dentro do WMS e por que essa etapa impacta diretamente na produtividade, no controle e na eficiência operacional do seu armazém. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio do Descomplicando do WMS. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vou entrar aqui no sistema. Já estou aqui com vocês. A gente vai começar a fazer toda a movimentação do WMS junto, entender como que funciona. Eu só vou precisar realmente fazer alguns cadastros que a gente, no primeiro vídeo a gente fez quase 100% dos cadastros, mas agora eu vou dar uma complementada, então eu vou precisar fazer alguns cadastrozinhos, vocês vão entender por quê, para poder complementar o vídeo e fazer mais exemplos, né, do dia a dia, do que acontece e poder ter mais conteúdo importante aí para vocês. Então vamos lá. Eu vou entrar, vamos começar entrando aqui no sistema. Vamos entrar lá no WMS. Pode ser que a minha base esteja um pouquinho diferente da base do primeiro vídeo, porque é uma base mais nova, mas eu tentei colocar a base da mesma forma, né, que a gente tinha feito antes, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a fazer o cadastro. Eu quero colocar um videozinho para vocês aqui que eu montei para a gente simular um armazém com alguns endereços, né? Então eu vou colocar aqui na tela para a gente seguir esses endereços aqui. A primeira movimentação que a gente vai fazer é a movimentação de entrada, onde nós vamos ter a doca de recebimento, a conferência da nota fiscal, a entrada, paletização, unitização, a nossa paleteira aqui vai pegar os produtos e vai armazenar, né, nos nossos endereços dentro do meu armazém. E aqui a gente vai dar prioridade nos endereços de picking. Então eu vou dar prioridade no endereço de picking para ele, se ele tiver disponível, ele colocar logo no endereço do picking. Se ele não tiver disponível o picking, ele vai colocar no endereço pulmão. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. E para isso eu preciso ter todos esses endereços cadastrados para a gente fazer uma boa simulação. Então, é claro que a gente não vai cadastrar um a um. Então, eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso aqui no sistema agora. A gente vai fazer uma configuração de código do endereço e vamos fazer isso automaticamente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou entrar aqui no cadastro, né, atualização cadastro, vou entrar em endereçamento e vou configurar código de endereço. Então, eu vou mostrar isso para vocês,
como a gente cadastrar esses endereços automaticamente, né? Você imagina um armazém com 40 mil endereços, como que ele vai ficar cadastrando um a um, né? Não tem como. Então vamos lá, eu vou incluir, botar aqui o meu porta-pallet. E o primeiro item que a gente vai colocar aqui no cadastro vai ser a nossa rua, tá? Ela vai ter quantas posições? Como a gente está usando, como o nosso endereço, ele está usando A de rua, né? O 01 de prédio, né? Então eu tenho P01 e o N de nível, né? Então eu tenho nível 01. Tá? Então a rua ela vai ter apenas um dígito. O prédio, né, que é a estrutura dele, vão ter 2 dígitos, né? E o nível também são 2 dígitos. Poderia usar diferente? Sim, cada um vai montar, né, o endereço que bem convenha, né, na empresa. Então, na rua, vamos voltar lá para a rua. Eu vou usar uma posição, certo? E aqui é uma pergunta bem interessante, que é o peso, né, que nós vamos ter. O peso é a prioridade, é como se fosse uma prioridade, né? Então, quanto maior o peso, mais ele vai endereçar aquele endereço primeiro. Então, se eu estou colocando um peso maior na rua, ele vai procurar, né, endereçar toda uma rua para depois endereçar uma outra rua, né? Então ele vai dar uma prioridade, um peso maior sempre para a rua. Então aqui eu vou colocar o prédio com 2 posições e o peso eu vou deixar ele 0. A mesma coisa eu vou colocar o nível com 2 posições e vou deixar 0. Então meu código de endereço está pronto, vou concluir ele. Ok. Agora a gente vai gerar esses endereços automaticamente. Através do miscelânea, eu vou entrar no wizard do WMS e eu vou entrar na rotina de gerar endereço. Beleza. A primeira pergunta é o código de configuração do endereço, que é lá que ele vai saber como que ele vai gerar os nossos endereços. A gente acabou de preencher. A segunda pergunta é a estrutura que a gente vai cadastrar. Então, se eu quero colocar os endereços de picking primeiro, né? Então, eu vou criar aqui primeiro a estrutura do picking, né? Então, os endereços que ele vai criar são 2 pickings. A zona, a gente está usando uma zona padrão. Exceção de atividade, nós criamos no último vídeo uma exceção. Acabei que eu não criei, então eu vou criar agora com vocês uma exceção. Então a gente vai entrar aqui em cadastros, WMS e exceção de atividade. Então a gente vai criar aqui 2 exceções, tá? Para quem não lembra, a exceção da atividade é aquela que vai determinar qual movimentação que vai entrar e qual movimentação que não vai entrar, né? Então, nas movimentações horizontais, a gente não vai ter atividade vertical. E as movimentações verticais, eu não quero ter uma atividade horizontal, uma movimentação horizontal.
Então, aí, por isso que a gente cria, né, essas exceções para os movimentos. Então, eu vou criar aqui o movimento vertical, né? Ordem 1, movimento vertical. Eu vou finalizar, é bem simples. E eu vou criar o 02, movimento horizontal. Ordem 1, 018, movimento horizontal. E aí, voltando aqui, como eu estou criando um endereço de picking, eu estou criando um endereço embaixo, né? Eu não preciso do movimento vertical, certo? Então, eu não quero o movimento vertical. Então, eu vou colocar que eu quero uma exceção do movimento vertical, né? E o armazém. Vamos clicar aqui no armazém. Eu tenho 2 armazéns no sistema. Eu estou dizendo que o 00 é um armazém padrão que eu tenho, pode ser qualquer outro. E eu tenho o armazém do WMS que está criado como 01. Dentro do armazém, gente, a pergunta mais importante que a gente tem no armazém, que é a unitização do WMS. Essa unitização do WMS, ela fica aqui dentro do armazém. É ele que controla se o armazém vai ter uma unitização ou não. Então, se a gente tem um armazém que essa pergunta está não, o que vai acontecer é que eu não vou ter demanda para unitizar aquele meu material, né? Aquele meu produto. Então, aqui é muito importante que o nosso armazém esteja com armazém unitizado, sim, tá? O armazém é o 01. Então, seguindo o nosso projeto de endereço, nós vamos criar a rua A, rua B e rua C. Então, nós vamos criar os endereços de picking, que são os do primeiro andar, né, do primeiro nível. Então, a gente vai criar 6 endereços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, rua início, a gente tem a rua A até a rua C. O prédio, nós temos o prédio 01 e o prédio 02. Na rua B, a mesma coisa, prédio 01, prédio 02. Na rua C, prédio 01, prédio 02. Então, aqui eu vou dizer que eu começo no 01 e vou para o prédio 02. E o nível, como eu estou falando de um nível somente na parte de baixo, né? Então, o nível ele vai ser sempre o 1. Ele vai ser 01 para todo mundo. Então, aqui eu vou ter o 01 até o 01. No momento que eu preencho essas informações, eu já posso vir aqui em confirmar. Ele vai me dizer o total de endereços a serem gerados. Então, ele está dizendo que ele vai criar 6 endereços. Eu vou confirmar aqui. Ele vai dizer aqui que tem um endereço que já existe realmente. Eu já tenho um endereço, né? Se eu quero, já existe no cadastro e tal, ok. Ok para todos. Então, ele vai refazer lá o endereço. Então, se nós viermos agora no cadastro do endereço, a gente vai ver como que ele cadastrou lá os endereços. Então, olha, ele pegou o picking, né? Os endereços de picking A0101, A0201, B0101, B0201, C0101, C0201. Então, ele cadastrou todo mundo de baixo, né? Então, ele cadastrou esses 6 endereços aqui para gente. Agora, de forma automática, a gente vai cadastrar todos os endereços de pulmão, né? Vou fazer que ele cadastre agora aqui para gente todos os endereços de pulmão. Então,
Mesma configuração a gente vai usar, só que eu vou mudar agora a estrutura. Então vamos lá, vou gerar endereço de novo. A configuração continua a mesma que a gente cadastrou. A estrutura, eu quero usar agora a estrutura do pulmão. A zona, a gente tem usando uma zona padrão. Código de exceção agora, eu vou usar uma exceção horizontal. Por quê? Porque os nossos movimentos, eles vão ser verticais, eles vão ser para cima, são andares superiores que eu preciso de uma empilhadeira. Então não tem sentido eu ter um movimento horizontal num andar de cima, né? Então por isso que eu preciso ter uma exceção. O armazém é o 01, então eu vou da rua A até a rua C. Ok, eu sei. Eu vou do prédio 01 até o prédio 02. Só tenho 2 prédios para cada rua. E eu vou do nível. Aí agora a gente vai olhar lá no nosso projeto. Eu preciso atender o nível 2 e eu preciso atender o nível 3. Então eu vou todo mundo do nível 2 e depois todo mundo no nível 3. Né? O que nos dá 12 endereços. Então, nível 2 até o nível 3. Vou confirmar. Então, ele já me colocou aqui que ele vai gerar 12 endereços. Ok. Beleza. E agora ele vai criar todos os endereços. Vou dar um refresh aqui. Então, ele criou todos os endereços para a gente, né, com base na nossa configuração aqui. Se a gente tivesse que criar um a um, né, ia demorar um pouquinho, mas não, a gente tem essa facilidade. Da mesma forma que a gente cria os endereços, a gente também tem a funcionalidade de excluir os endereços. Então vamos lá. Feito isso, essa configuração do endereço, né, a gente deu uma olhadinha no armazém. O que eu vou... A gente vai passar para... Eu vou fazer um cadastro. Então, seguindo o nosso projeto, né, para que a gente tenha essa movimentação aqui, a gente vai fazer uma nota de entrada. Essa nota de entrada a gente vai colocar o produto do WMS. A gente vai... esse produto ele vai entrar no Docker, né? Nós vamos unitizar ele no Docker e ele vai ser endereçado para dentro dos nossos endereços que já estão prontos. Mas para isso eu preciso de uma outra configuração. A primeira coisa é, dentro do meu ini do app server, eu preciso habilitar o Telnet, né? Que ele é uma conexão remota que normalmente a gente usa dentro dos coletores de dados, né? Então, para isso eu preciso habilitar isso. Eu vou abrir aqui essa configuração que a gente precisa ter dentro do app server, né? Então, deixa eu abrir aqui abrir aqui o arquivo appserver.ini. Então, deixa eu trazer para cá. O que a gente vai fazer? A gente precisa dessa configuração aqui dentro do nosso ini. Com essa configuração, a gente consegue conectar, né, com base em Telnet, na porta 23, os coletores de dados. Tá? Então, fechando aqui, a partir do momento que a gente tem essa configuração criada, a gente já é capaz de fazer uma simulação aqui de uma conexão via Telnet. A TOTUS tem esse programa que é o VT Debug, que faz essa simulação de conexão. A gente poderia usar um client para Telnet? Poderia usar também,
mas eu uso aqui, eu gosto de usar o simulador do Telnet, né? Que é o protocolo VT100. Então, se vocês olharem aqui, ele tem aqui VT100, né? Quando a gente vai comprar um coletor de dados, por exemplo, ele tem que ser, não é autorizado, ele tem que ter a conexão, né, VT100 para poder funcionar, para poder integrar, fazer essa conexão com o app server. Então vamos lá. Para eu entrar no coletor de dados, eu preciso ter um usuário, né? E eu preciso ter dentro do sistema esse usuário cadastrado como um operador. Então é isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa eu preciso ter. Então a gente vai entrar no recurso humano. Então a gente vai criar um recurso humano. Para criar um recurso humano, eu preciso escolher um usuário cadastrado no Proteus. Então eu tenho um usuário aqui já cadastrado, sou eu. Aqui eu tenho o parâmetro de quantas horas por dia esse usuário trabalha. Então trabalha 8 horas. Qual é o custo desse operador por hora, né? Sei lá. Isso é legal para você obter um dado gerencial depois, né? Do que esse operador trabalhou, de quanto ele trabalhou, tá? Então, isso aqui a gente consegue ter essa informação. Então, eu vou botar lá, é R$15 por hora. Status livre. E aí, aqui dentro do operador, eu consigo amarrar a função, né, do operador. Então, eu digo que esse operador ele é um operador de transpaleteira. Ele é um operador de empilhadeira. Eu consigo ter essa função amarrada no operador, né? Então, para que isso? Se eu tenho um operador que ele opera com uma empilhadeira, ele só vai receber, eu vou colocar aqui, ele só trabalha com um operador de empilhadeira, então ele só vai receber os serviços do WMS que são de empilhadeira. Ele não vai receber um serviço no coletor de dados que é para fazer um apanho, né, manual, um apanho embaixo, num picking. Ele não vai receber esses tipos de movimentações. Então, por isso que eu tenho essa informação aqui dentro do operador. Nesse caso aqui, o meu operador ele vai fazer tudo. Então, ele vai ser mesmo operador de transpaleteira quanto um operador de empilhadeira. Eu vou confirmar aqui. Então, essa é a primeira informação que eu preciso para poder ter um operador. Então, primeiro cadastro é o recurso humano e o segundo cadastro é o do operador propriamente dito, que ele fica dentro do ACD. Então, eu venho aqui dentro de movimentação, ACD, e aí eu tenho aqui o operador, né? Então, o cadastro do operador é importante para que ele tenha essa possibilidade, né, de fazer, de trabalhar com um coletor de dados, de receber essas OS, essas necessidades de movimentação que o operador vai recebendo através de uma convocação do WMS. Então, eu vou cadastrar ele aqui, 1, 2, 3, 4, 1, nome do operador. É importante ter um nome, porque você identifica quem é, então isso eu acho que é bem melhor, né, do que você ter lá, é um operador de palheteira, é um operador de empilhadeira. Fica uma coisa genérica. Amanhã você quer saber quem fez aquela movimentação, você não tem essa informação. Quando você tem um operador, a pessoa, você sabe quem foi o responsável,
por fazer aquela movimentação no WMS. Então, isso aí é importante colocar esses nomes, né? Aqui o operador. Aqui se ele pode fazer apontamentos simultâneos. Eu posso deixar. Se ele vai fazer várias contagens no inventário, se ele pode fazer várias contagens no inventário, pode ser. Se ele pode alterar a data e hora dentro do coletor, né, dentro da operação. Se ele pode consultar, se ele se ativa a consulta dele. Então, eu vou deixar que eu vou ativar as consultas. Então, esse aqui é o cadastro do operador. Agora, eu já estou pronto para poder fazer um acesso, né, ao nosso coletor de dados. Então, se eu vier aqui, der um Enter, né, colocar aqui o nome do operador e a senha do usuário do Proteus, ele já vai deixar eu entrar aqui no nosso coletor, no nosso simulador de coletor de dados, né? Então aqui eu já estou dentro do coletor de dados, como se eu estivesse, né, trabalhando lá no armazém, tá? Eu vou dar uma saída só para ele não pegar aqui a minha licença. Então, voltando nas nossas atividades, eu queria mostrar para vocês a parte aqui dos parâmetros dentro do WMS. Né? A gente tem aqui os parâmetros do WMS. Né? Eu não preciso entrar no configurador para mexer em certos parâmetros. Eu tenho essa possibilidade de mexer por aqui. Cada um deles é um parâmetro, né, dentro lá do configurador. E aqui você consegue ver diversos parâmetros, né, que vão modificar o como o sistema vai se comportar, né, o comportamento do sistema. Então, de cara, eu vou pedir para a gente habilitar alguns parâmetros. Tá? Então, o parâmetro que a gente vai habilitar aqui primeira coisa, eu quero habilitar ou considerar múltiplos endereços de picking. O que é isso? Isso é o seguinte: a partir do momento que eu estou dando uma prioridade, eu estou dando uma prioridade nos meus endereços de picking, né? O sistema passa a utilizar esses parâmetros, tá, de picking, e ele vai perguntar se eu vou usar mais de um endereço de picking, né? Se eu vou usar muitos endereços de picking. Eu quero considerar múltiplos endereços de picking, ou seja, eu quero que todos esses sejam endereços considerados no sistema como picking. Então é importante eu preencher esse cara. Se eu não coloco esse cara, ele não vai identificar que eu tenho mais de um endereço de picking. Tá? Outro parâmetro importante é o limite de endereço de picking ocupado. Ele está me dando 10. Né? Então eu posso ter diversos endereços de picking. Posso colocar aqui um número grande. Visualiza busca de endereços para armazenagem. Isso aqui é um relatório que ele vai nos apresentar a partir do momento que eu executar uma ordem de serviço. Né? Então, quando eu executar uma ordem de serviço, esse relatório ele sai logo depois da execução e ele me mostra o que aconteceu com aquela ordem de serviço. Se ele conseguiu pegar o endereço, se ele não conseguiu encontrar um endereço, por que ele não conseguiu encontrar um endereço, né? Se tinha saldo, se não tinha, qual foi o endereço que ele encontrou. Então, esse relatório é bem importante a gente deixar ativado para que, caso tenha algum problema numa execução, né, de uma tentativa de execução de OS, de movimentação do sistema, ele me dê logo o resultado e eu veja, né, se teve algum problema. Então, a mesma coisa eu vou fazer com esse visualizar busca de saldo, é importante também, então vamos estar marcando esses dois parâmetros. Eu vou confirmar, acho que aqui é isso. Agora que eu finalizei os parâmetros, eu vou fazer um cadastro
de etiquetas de unitizador. O que é isso? O que é isso? Isso é o CPF, né, do meu unitizador. Então, toda vez que entrar um material, né, dentro do meu armazém, eu vou unitizar ele. E aí eu vou unitizar, tudo que eu unitizar, eu vou registrar ele numa etiqueta. Então eu vou vamos entrar na etiqueta do unitizador. Ele é um cadastro bem simples. Aqui o que eu quero que apareça na tela, né? Qual da etiqueta tal a etiqueta tal. Então é só um filtro inicial. Eu posso colocar aqui um filtro de usuário, de endereço, né? Então não vou colocar nada, vou deixar branco às vezes e vou deixar uma data da geração bem grande também. Vou dar um OK. Ele não vai ter nenhuma etiqueta gerada ainda. E eu vou gerar aqui uma quantidade de etiqueta. Então eu clico aqui em gerar. E eu vou dizer lá que eu quero gerar 5 etiquetas, por exemplo. Então eu vou dar um OK. Desejo imprimir as etiquetas geradas, eu poderia estar imprimindo elas agora, né, no momento que eu gerei. Como eu não tenho nenhuma impressora aqui, eu não vou imprimir. Então ele vai criar aqui 5 endereços, 5 códigos, né? São 5 CPFs de unitizadores que a gente vai ter dentro do sistema. A gente vai estar usando eles agora, tá? Então, eu já tenho tudo pronto aqui. Creio que não esteja faltando mais nada para a gente começar a fazer a movimentação de entrada. Então, agora eu vou poder fazer aquela movimentação do nosso projetinho, que ele vai receber o material e vai fazer esse armazenamento, né, dentro do endereço. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer uma nota de entrada. Vou simular uma nota de entrada aqui. Eu posso vir aqui dentro do WMS movimentações fiscais, documento de entrada, como eu poderia entrar no módulo de compras ou no módulo de estoque para fazer essa entrada dessa nota fiscal. Tá? Então eu vou incluir aqui uma nota, vou colocar uma série diferenciada aqui só para não confundir a gente. Nota aqui 1. Final 1, série 1, 2, 3, pronto. Tá? O fornecedor, vou pegar o primeiro fornecedor que eu vi aqui. Nota fiscal e o produto. O produto é o que a gente está usando, né, no WMS. Eu coloquei um código diferenciado aqui só para ajudar, então pode ser que esteja um pouco diferente de quem usou o exemplo do vídeo anterior. Então aqui é o WMS 000001, tá? Com as configurações para o WMS que vocês encontram lá no vídeo 1. Aqui eu vou colocar uma quantidade de 100 unidades, por exemplo. Né? Vou colocar um valor de 100 mesmo. Sem vencer. Opa. Então, eu entrei aqui com o meu valor. Vou entrar com uma TG de entrada. Vou usar aqui 01. Só vou verificar mesmo se essa TG está movimentando o estoque, né? Senão não adianta. Movimentando o estoque. E eu vou verificar se o meu serviço... uma informação importante é o meu armazém, né? O meu armazém WMS, olha, eu tenho 2 armazéns. O meu armazém do WMS, que está configurado para unitizar, é o 01. Então, eu vou usar o 01. E o meu serviço do WMS, eu vou verificar se a gente preencheu, né, no cadastro do produto. Esse serviço ele vai ser preenchido aqui automaticamente. Então eu vou só procurar, acho até que já passou aqui, ordem de serviço, já passou, eu nem vi. Não, tá aqui.
Então, o código de serviço do WMS é o nosso serviço de entrada, que a gente também já configurou lá no vídeo passado, depois eu posso até dar uma passada nele. E o nosso endereço inicial, né? O endereço inicial sempre vai ser o endereço do Docker. Então, eu vou entrar com o nosso endereço que foi criado, que é o endereço da Docker, que vai ser o nosso endereço inicial, né, onde vão entrar todos os produtos. E eu também estou usando no mesmo endereço como entrada e saída, né? Eu não estou usando ele com uma Docker entrada, por exemplo, um endereço só para entrada e um endereço só para saída. Eu uso um único endereço para os dois. Mas é a escolha de cada cliente, trabalha de uma maneira. Eu já vi trabalhando com Docker E de entrada e Docker S de saída. E eu já implantei também sem o Docker E e Docker S, funciona também numa boa. E das duas formas é bem utilizado. Então, agora que está tudo preenchido, eu vou ver aqui se está ok, parte financeira, eu vou entrar com a nossa nota fiscal. O armazém 1 não existe, deseja cadastrar sim. Ele vai entrar com aquela nota fiscal, né, movimentando o WMS. Então, se tudo der certo, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, né, é fazer uma unitização desse material dentro do nosso WMS, tá? E aí, como que eu vou fazer isso? Vou voltar lá no nosso simulador, né, no nosso simulador de um coletor de dados, vou entrar lá com um operador. E nesse operador, ele vai entrar aqui no recebimento WMS e eu vou montar um unitizador, né? Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Aí eu posso montar de 3 formas: através de um documento de entrada, através de uma movimentação interna e através de uma ordem de produção. E a gente também tem através da qualidade, que é como se fosse uma ordem de produção, vai dar a mesma coisa. Então eu vou entrar aqui no documento de entrada, aí eu digo qual é o armazém, né? O endereço é o Docker, tá certo? Que é o endereço que nosso material ele está sendo endereçado na entrada. Qual é o unitizador que a gente vai usar? Vocês lembram que a gente cadastrou 5 etiquetas, 5 CPFs? Então agora eu vou escolher qual que eu vou usar. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, o 3. Só para diferenciar. E qual produto que você está armazenando? Então eu estou botando o WMS. Lembrando, pessoal, o seguinte. Nesse momento, eu estou com um coletor de dados na mão. Eu vou bipar a etiqueta do produto, né? Então, a etiqueta do produto ela tem um código de barras. Esse código de barras está cadastrado lá no campinho código de barras, lá na B1. Então, quando eu bipar aquela etiqueta, ele vai preencher para mim. Eu não preciso ficar preenchendo, né, o código do produto. A Docker, endereço Docker, eu vou ter uma etiqueta do endereço da Docker. Quando eu chego lá na Docker, eu vou bipar aquele endereço. Eu não vou ficar preenchendo, né, lá igual maluco lá no coletor. Então, eu só vou ficar bipando, eu vou bipar ele rapidamente. Então, a gente entrou com uma nota fiscal com 100 unidades. Por que eu entrei com 100 unidades? Porque a gente cadastrou uma norma, né, para uma unitização que ela me fala que eu vou ter 10 caixas de produto embaixo e 10 andares. Então, 10 vezes 10, 100. Eu tenho 100 caixas do meu produto. Então, por isso que eu entrei, para facilitar, eu entrei direto com uma norma corretamente. Então,
eu vou entrar aqui com 100. Poderia ter entrado com mais, 150? Poderia, claro, 200, 300, claro. Só que não iria caber num único pallet, numa única norma, ele não iria caber. Então, eu teria que colocar uma norma com 100 inteiro e uma outra norma fracionada. É normal acontecer isso, claro. Então, a partir do momento que eu coloquei os 100 unidades, eu vou sair do meu coletor, porque eu já incluí já o total, né? Então, agora eu já posso sair aqui. E agora eu já vou ver lá no sistema como que ficou essa minha unitização. Sempre que entrar a nota agora, o que o sistema faz? Ele cria uma demanda de unitização, né? Então, agora a gente vai... vou sair aqui do documento de entrada e nós vamos lá na movimentação e aí eu tenho aqui meu unitizador desmontado. Vamos dar uma olhadinha nele lá. A gente já montou esse unitizador. Bebendo uma aguinha aqui que a gente fala pra caramba. Então aqui eu vou pegar, eu quero armazém 01 ao 01, endereço todos, unitizador pode ser branco AZZ e tem uma data bem grande. Eu vou dar OK aqui. Então tá lá a nossa demanda, a nossa unitização que a gente acabou de fazer, né? Já está montado o nosso unitizador. A gente já pegou o pallet, já botou os produtos em cima, já filmou ele, já está pronto lá, né, para poder endereçar ele. Então a primeira coisa que a gente fez foi unitizar ele, né? Foi montar essa estrutura. A gente agora qual é o passo? O próximo passo é a gente gerar uma OS, né? Eu vou agora dizer lá para o sistema, ó, meu unitizador já está montado, gera uma OS lá para de uma movimentação de endereçamento, né, que um responsável, um operador vai vir aqui, vai pegar esse pallet e vai endereçar onde o WMS mandar, né, mediante as regras de endereçamento. Então, eu vou vir aqui em outras ações e vou gerar a OS. OS gerado, tá azulzinho aqui. Então, vamos lá dar uma olhadinha de como ficou essa OS. Então, eu entro aqui de novo, atualização, movimento, WMS, execução de serviço. Eu tenho aqui dentro a OS WMS. Quando eu entro na rotina OS WMS, eu vejo quantas OS eu tenho, quais as OS foram geradas. Eu tenho as informações de OS, né? Então aqui é só para a gente poder visualizar isso. Eu não faço mais nada a não ser visualizar a OS, tá? Então a gente verifica aqui a OS, o status da OS, né? Então ela está aqui, OS verdinha, é uma OS que não foi executada ainda, ela está esperando para ser executada. Como ela não foi executada, ela está aqui numa execução, num formato de execução manual, né? Ela não foi executada porque, como ela está manual, ela está esperando ser executada por alguém. Se lá no nosso serviço, né, tivesse no serviço de entrada 003, tivesse que a execução automática, nesse momento que a gente gerou a OS, ele já tinha executado essa OS, né? E no momento que é executada essa OS, ele cai para o operador fazer essa movimentação. Essa é a diferença. Então eu vou sair aqui no meu OS WMS e vou lá na execução do serviço. Então aqui em execução de serviço a gente vai poder ver as OS que já foram executadas ou que estão para ser executadas e a gente vai poder executar, vai poder estornar, né? É aqui que a gente faz esse gerenciamento dessas execuções. Então vou filtrar aqui, por exemplo, posso deixar branco os serviços, ou vou filtrar aqui só o de entrada, por exemplo, por enquanto. Eu quero o status dos serviços já executados, não, eu quero aptos a executar, documento branco ZZZ, até a data
Posso botar uma data grande, eu posso botar a data de hoje. Do produto branco AZZ, do cliente branco AZZ, loja. Qual é o tipo de serviço, se eu quero ver entradas agora, se eu quero ver saídas, se eu quero ver movimentações internas, ou se eu quero ver todos. Eu vou deixar todos. Qual é a carga, se eu gerei carga ou não, branco AZZ. Então, a maioria está branco AZZ. Tá? Então, eu vou dar um OK. Ele vai aparecer a nossa OS que está aqui pronta para ser executada. Né? Eu vou clicar nela aqui e vou mandar executar ela. Tá? Então, nesse momento, estou executando a minha OS. E a partir do momento que ele executar essa OS, ele vai me dar aquele relatório. Ele vai perguntar se eu desejo imprimir aquele relatório, que foi aquele parâmetro que a gente habilitou, né, lá dentro do miscelânea, parâmetros de WMS. Se eu não tivesse habilitado, ele não iria mostrar essa telinha para eu imprimir. Né? Então, eu acho importante essa telinha, porque a gente vê o que foi que aconteceu. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora, o que foi que ele gerou. Abriu o nosso relatório. Então, eu vou aumentar ele um pouquinho aqui para a gente poder ver. O que ele fez? ID do unitizador. Então, ele já pegou lá o nosso unitizador, nosso CPF, né, do unitizador 3 que a gente usou, tipo de unitizador, o peso, a cubagem. Então, ele me trouxe as informações do unitizador, ele trouxe o produto que eu tenho dentro desse unitizador, que é o que a gente está usando, e ele me pegou o endereço, né? Então, ele pegou o primeiro endereço de picking, então A0101, e já olhou dentro desse endereço, né? Já viu se ele tinha, se ele estava ocupado ou não, e já utilizou esse endereço. Então, ele bota aqui para a gente que endereço utilizado, ou seja, foi aqui que eu armazenei, né, aquele produto. Por que ele está colocando que a unidade é 1? Né? Porque a gente está armazenando um pallet, a gente não está armazenando as 100 unidades do produto. Tá? Então, ele está armazenando o nosso pallet de uma unidade. Ok? Uma informação importante são esses detalhes aqui, que são a descrição do que é, de como está configurado, né? De como ele procurou lá o endereço para armazenar. Então, aqui, por exemplo, ele pega aqui OZ, ordem da zona da armazenagem. Né? Então, aonde que ele está 00, zona do produto. Então, ele está pegando pela zona do produto. Então, ele já olhou lá primeiro as zonas. Né? Depois, a ordem e sequência de abastecimento. Então, lá foi QA. Então, a sequência foi a 02. Depois, a ordem da estrutura da sequência do abastecimento. Então, foi a 01. Depois, a ordem do produto. Depois, a OP, né, que é a 02. Depois, a ordem dos saldos. Então, aí o 99, sem movimento pendente. E aí, assim, ele vai mostrando aqui pra gente uma lógica, né, do apanhe, tá? Então, quando dá problema, é legal que ele mostra com aquela descrição, a gente consegue entender, né, mais ou menos o que ocorre na hora do apanho, porque ele não conseguiu pegar aquele produto, né? Então, WMS e OS executada, tá? Então, por que a OS eu tive que executar na mão? Porque no meu serviço ela não está executada automático, ela está sendo executada manualmente. Então, eu tive que ter esse trabalhinho de vir aqui para executar. E depois que executada, o que a gente faz? Depois que executada, alguém precisa atender aquela OS, né? Então, alguém precisa atender. Então, a gente pode atender de duas formas. Ou a gente vai atender no coletor, tá? Então, a pessoa vai receber aquela informação direto no coletor, através de uma convocação daquela OS.
ou a gente vai poder atender ele pelo próprio sistema através de um monitoramento, né, da gestão de iOS. Então, eu vou entrar aqui primeiro só para a gente dar uma olhada e a gente vai atender no coletor. Então, eu vou aqui em movimento, vou fechar aqui atualização, movimento, aí eu venho aqui em monitores e monitores de serviço. Então, aqui a gente consegue ver todos os serviços que estão ali, né, esperando para serem executados, os que já foram executados, né? Então a gente faz essa administração. Aí eu vou colocar aqui, hoje a gente está usando serviço de entrada, eu vou colocar a data de hoje. Carga branco AZZZ, eu não estou usando carga. Documento, se eu quisesse filtrar aqui direto o número da OS, eu poderia, mas eu não vou filtrar. Documento D, documento até. Armazém, eu estou usando sempre um armazém. Produto branco, AZZZ. Filtro finalizado, ou seja, quando eu tiver um serviço finalizado, aparece na tela e quando está finalizado, sim ou não? Atualiza a tela automática, torna serviço automático, ou seja, quando eu excluir uma nota, né? Excluir uma nota. Eu quero que esse serviço seja excluído automaticamente? Sim, acho que é interessante. Cliente fornecedor branco, AZZZ. Loja branco, AZZZ. Mapa, não tenho mapa, não uso separação, vou dar um OK aqui. Então, se tudo estiver certinho, ele vai me mostrar, né, o nosso movimento, o nosso serviço. Tá? Então, é interessante agora que nós tivemos um serviço de armazenamento, já está aqui, né, no monitor de serviço, e percebe que eu tenho dois movimentos, né, para o mesmo serviço. Eu tenho um movimento vertical e eu tenho um movimento horizontal. O que aconteceu? Ele startou num OS, né, dois serviços ao mesmo tempo, quando ele deveria somente iniciar um movimento horizontal, porque é a parte do endereço lá embaixo, eu não preciso ter um movimento vertical, eu só tenho que ter um movimento horizontal. Se eu estivesse endereçando no endereço em cima, aí seria o correto. Percebe também que o endereço destino é o mesmo, né? Então, são duas movimentações para o mesmo endereço, né? É o que está teoricamente errado, não preciso ter duas movimentações para o mesmo endereço, só preciso ter uma, porque ele só vai levar uma vez, ele não vai levar duas, né? Do jeito que está, o que eu estou falando para o sistema? Pega lá da doca e envia para o endereço A0101. E aí, ok. Ele concluiu, aí ele vai falar de novo. Opa, vai lá e pega o produto e leva lá de novo. Mas eu já levei o produto, não preciso levar de novo. Então, por que aconteceu isso? Aconteceu porque certamente dentro do endereço eu não tinha colocado a exceção, né? Então, é isso que a gente vai ajustar agora. Eu vou entrar aqui em cadastros, endereçamento, endereços. A gente vai no endereço A0101 e eu vou colocar a exceção dentro desse endereço, né? Eu vou entrar aqui no WMS e eu vou colocar aqui a código de exceção, ou seja, quando eu tiver um movimento horizontal, eu tenho que ter uma exceção vertical, não quero que tenha um movimento vertical. Então eu vou confirmar, ok. E agora, como é que eu faço? Agora que eu já tenho essa OS executada, né? Enquanto eu não atendi, é mais fácil, que eu posso lá excluir, né? Então eu vou entrar aqui, nós vamos lá de novo, movimentação, WMS, execução de serviço.
E aí a gente vai estornar aquela execução. Então, aqui a gente estava com um filtro apto a executar. Agora eu tenho que colocar um apto a estornar, né? E aqui habilita o estorno, eu tenho que deixar assim, senão eu não consigo habilitar, consigo estornar. E agora eu posso vir aqui na minha OS, eu posso vir aqui em estornar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai excluir, né, aquela execução daquela OS. Ok, estornou. Então, quando eu entrar no monitor, já não tenho mais nada. E a mesma coisa eu vou fazer de novo, agora eu vou executar ela de novo, né? Então, eu vou clicar aqui no parâmetro, no F12. Então, agora eu quero o apto a executar. Vou dar um OK, ela vai estar verdinha. Eu vou clicar nela e eu vou executar ela de novo. Eu quero imprimir o relatório de novo? Não, e agora eu não vou imprimir o relatório novamente, que é o mesmo relatório. E aí, eu vou voltar lá no monitor, ela já vai estar lá. E a gente percebe que agora eu não tenho mais, né, duas movimentações. Eu não tenho duas OS, né? Como se tivesse duas OS. Eu não tenho. Eu tenho uma OS, eu tenho uma movimentação, que é pegar de um lado e levar para o outro, né? Então, eu agora só tenho uma única movimentação, porque a gente acertou lá a exceção. Então, por isso que é importante acertar a exceção. E nessa movimentação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que ele está pedindo aqui. Se eu der um visualizar nela aqui, a gente consegue entender, né, que ele pede aqui, vai no endereço da origem. Estou procurando aqui o endereço da origem. O endereço destino está aqui, o endereço da origem está aqui. Então ele vai falar para mim lá, vai lá na doca, né, no produto, vai pegar o produto tal, no armazém tal, e vai levar para o endereço tal, né, e vai endereçar lá o produto. Então é isso que a gente vai fazer agora. E aí eu vou sair aqui e vou entrar lá no coletor de dados, para a gente ver como que funciona isso aqui na prática, né? Então lá no meu coletor de dados eu vou estar, o operador vai estar lá dentro, né, já conectado. Opa. Então botei a senha errada. Já estava uma senha, acho que ele se enganou. Então eu vou entrar em atualização e aí eu vou no convocação WMS. O que é isso? Ele vai ficar no painel esperando receber alguma convocação do sistema, né? Então, assim, no momento que uma OS foi executada, essa OS tem a minha característica do meu operador, eu vou receber essa OS para poder, né, correr atrás e executar ela, tá? Qual armazém? Se eu trabalho com vários armazéns específicos, eu coloco aqui. Senão, eu vou dar um Enter, que ele já vai pegar todos. Então, ele está analisando, opa, já achei uma OS para você trabalhar aí, meu amigo. Então, ele já vai me pedir para eu fazer, né, uma movimentação. Então, olha lá. Executa o endereço movimento horizontal, executa o endereçamento, né, do movimento horizontal, ou seja, se eu sou um operador que só trabalha com movimento horizontal, eu só vou receber, né, movimentos horizontais. Se eu sou um operador que só trabalho com empilhadeira, eu só vou receber movimentos de empilhadeira. E assim por diante, eu não preciso, né, misturar. Ou se eu sou pequeno, eu recebo os dois. Então vamos lá, eu vou receber, vou pegar essa movimentação, né? A partir do momento que caiu na minha tela ali, eu já peguei, tá? Já está para aquele usuário lá, para aquele operador. E aí eu consigo até olhar aqui em outras ações, eu consigo monitorar isso, né? Então ele já me diz lá quem é que está, o usuário, e o programa, a situação, a rotina. Então eu já tenho essa informação aqui. E eu consigo também, através de outras ações aqui, mandar uma mensagem para o operador.
eu consigo desconectar o operador e eu consigo monitorar o que esse operador está fazendo. Então, tudo que eu fizer lá no coletor, ele vai aparecer aqui também, né? Então, vamos lá. Lá no coletor de dados, ele está me pedindo, vá para o endereço armazém 1, endereço doca, né? Ele está me pedindo no coletor de dados, vá para o endereço armazém 1, endereço doca. Eu vou dar um Enter. Ok, cheguei lá no endereço. Então, o que eu vou fazer? Então, confirma se você está no endereço doca. Então, você vai bipar lá o endereço. Pegue o unitizador 00003. Ok, vou pegar. Agora, confirme que você pegou esse unitizador 003. Então, eu vou bipar ele. Agora que você pegou esse unitizador, né, que já está lá na sua palheteira manual, eu posso pegar, ele vai te pedir para você levar para o endereço. Então, leva lá para o endereço tal, eu vou dar um Enter, beleza, cheguei no endereço. Então, já que você chegou no endereço, você agora confirma, né, que você está nesse endereço e que você vai colocar aí dentro. Então, vou dar uma lida no endereço, né? Vou dar uma bipada e eu vou confirmar. A partir do momento que eu confirmei, o que aconteceu? A minha movimentação. Eu acabei não mostrando aqui, né? Mas tudo que aparece aqui lá dentro do coletor vai aparecer aqui também na tela do monitoramento. Então, acabou que ele executou, né, o meu serviço. Ele vai deixar de ficar... Ele ficou verde, né? Ele estava azul, agora ele ficou verde, que é o executado. Certo? Então, está executado. Agora, se a gente for lá dentro do endereço, a gente for consultar aquele endereço, então eu vou vir aqui em consulta, WMS e endereços do produto. Né? Então eu vou clicar aqui. Endereço do produto é uma consulta bem interessante, que eu coloco o nome do produto, ele me dá todos os endereços que aquele produto está. Então, eu estou usando o WMS. Vou colocar o produto aqui. Aí ele já me falou, opa, você tem aqui dentro, né, o endereço A0101, o produto tal, você tem uma quantidade no estoque de 100 unidades, né, ou seja, já está lá armazenado, né, no meu endereço. Ou seja, eu acabei de executar o meu projetinho. Peraí que não é esse projetinho. É o outro. Eu acabei de executar o meu projeto de endereçamento do WMS. Ele foi lá na doca, pegou e endereçou no endereço A0101. É exatamente o que eu estou mostrando aqui. Foi o que ele acabou de fazer, né? Foi lá, pegou e endereçou o cara lá para a gente. Ok, já conferimos que o endereço, né, do nosso produto já está, né, endereçado lá, já tem essa quantidade, tudo ok, beleza. Agora, como que a gente faz essa movimentação de saída? Então, nosso WMS já está alimentado, né? A gente já alimentou o nosso armazém, o WMS já está funcionando. O que começar a chegar de nota, ele vai começar a armazenar, né? Então agora vamos ver essa saída do material, do estoque. Tá? Então a gente fez uma nota de entrada para ele fazer uma entrada do WMS. Agora a gente vai fazer uma saída do WMS, né? Uma venda. Estou vendendo. Como que ele vai lá? Como que acontece isso no pedido, na venda, no faturamento, para ele poder, né, tirar do WMS? Então é isso que a gente vai ver agora. Para a gente fazer uma movimentação de saída,
a primeira coisa, a gente precisa de um serviço de saída, né? Então, no nosso cadastro do vídeo anterior, a gente cadastrou o serviço de entrada, mas a gente não cadastrou o serviço de saída. É isso que a gente vai fazer agora. A partir do momento que eu tenho um serviço de saída, quando a gente executar um faturamento, né, um pedido de venda primeiro, esse pedido ele vai cair uma OS aqui para a gente. Então é isso que a gente vai fazer agora. E essa OS ela vai ser executada automática ou manual conforme a gente estiver dentro do serviço. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou voltar lá no cadastro do WMS, né? E vou entrar lá no serviço versus tarefas. E nós vamos cadastrar um serviço de expedição. Eu vou clicar aqui, vamos lá, serviço 001, expedição. Esse é um serviço de quê? De entrada? Não, é um serviço de saída, né? A gente está saindo com esse serviço, né? com esse produto, né? Ele vai ser o tipo de execução, então é aqui que eu digo se ele vai ser executado automático ou manual. Por enquanto eu estou colocando o manual para a gente poder ver como é essa movimentação, né? Mas depois a gente vai virar para o automático e a gente vai ver que ele executa direto, ele não passa por aquele estágio. Então vamos lá. Conferência de expedição. Eu vou ter uma conferência, é um serviço de conferência que eu tenho essa possibilidade de fazer, né, dentro dessa movimentação. Eu não vou. Em que momento dessa movimentação ele vai liberar o meu pedido de venda, né? Então, quando o meu pedido de venda for faturado, ele vai dar um problema de bloqueio do WMS. E esse bloqueio de WMS é por quê? Porque a saída não está preparada, eu ainda tenho que expedir aquele material para poder emitir a nota. Então, enquanto eu não faço isso, eu não vou conseguir liberar, né? O nosso pedido não está liberado, eu não consigo faturar. Então, nesse momento é que eu digo em que momento, né, do nosso serviço eu vou poder liberar o meu pedido de venda para poder faturar, tá? Então aqui eu vou usar a tarefa de separação, que no momento depois que eu fizer a separação do meu produto, é que eu libero o meu pedido de venda. Eu não vou usar volume, então não vou montar volume. Se é possível alterar o endereço depois da OS ser executada, não vou deixar alterar. Se ele permite ou não a alteração do produto. Peraí. Isso, é do produto ou do lote. Então, se ele permite ou não a alteração do produto ou lote, né? E se ele usa a distribuição de separação. Também é uma outra rotina que a gente usa. Essa rotina, quando a gente trabalha com a expedição por onda, a gente usa essa rotina, depois a gente vai ver isso com mais calma. Eu vou fazer uma baixa de estoque por requisição? Não preciso. Nesse serviço eu não preciso disso, não vou usar isso. Qual é o meu código da tarefa que a gente vai usar, né? Então eu vou usar a tarefa, que já é uma tarefa que a gente criou lá de apanhe de produto. Eu estou pegando o apanhe de produto. A operação é uma operação do sistema, é a operação número 3, né, que é a operação de separação. Então, nesse momento, o meu serviço de expedição ele já está pronto, né? Quando eu for fazer um pedido agora de venda, quando eu colocar o meu produto lá, a primeira coisa que ele faz é preencher o serviço, né, do WMS. Então, se eu não tenho esse serviço de expedição, eu não tenho como expedir um produto, não tem como sair. Então, é importantíssimo a gente criar o serviço,
Então, serviço criado. Então, eu tenho um serviço de saída criado e eu já tinha o de entrada. Então, agora já é possível, antes até de fazer a movimentação, eu vou entrar no cadastro do produto e já vou preencher esse serviço lá no meu produto. Lá no meu serviço de saída, já vou deixar esse serviço configurado lá. Para quê? Para quando eu colocar esse produto no meu pedido, ele já ser preenchido o serviço automaticamente. Aí eu não preciso ficar preenchendo isso toda vez que a gente colocar um pedido, né? Colocar um produto. Então eu vou vir aqui em WMS, aí eu vou dizer aqui qual é o meu serviço de saída, né? Então já criamos lá o serviço 001, expedição, saída. Vou dar um confirmar aqui, né? Vou aproveitar também, eu já vou preencher o endereço, né? Qual é o meu endereço de saída? A mesma coisa do endereço de entrada, que a gente está usando o Docker. Então eu tenho aqui, ó, endereço de saída, é o Docker. Endereço de entrada, cadê meu endereço de entrada? Eu tô meio ceguinho aqui. Endereço de entrada. Eu vou preencher aqui o meu armazém padrão, é o do WMS. Então, agora eu já posso ir lá. A gente vai entrar no módulo do faturamento. Eu vou entrar lá em pedido. Não existe nota fiscal sem pedido, né? O pedido é uma pré-nota. Eu vou criar um pedido de venda. Eu vou colocar um cliente lá qualquer. Tem só cliente TOTOS. Eu vou colocar o meu produto do WMS. E eu vou dizer que eu vendi 5 unidades ao preço de R$200 mil. Um montei de saída. E se a gente olhar lá agora o serviço do WMS, ó, a gente já vai encontrar ele lá preenchido. Serviço 001, endereço de destino Docker. A estrutura física do destino é Docker. Tá? Então ele já preencheu aqui para mim. Eu vou dar um salvar no meu pedido. Até esse momento não aconteceu nada com o meu pedido. Não aconteceu nenhuma movimentação. Tá? Então, se eu for na tabela DCF, que é a tabela da execução lá do pedido, que é onde começa, onde ele grava lá, né? A primeira entrada, não vou ter nenhuma informação. Se eu for lá na execução de OS, não vou ter, porque ele não jogou ainda para o WMS. Mas a partir do momento que eu tentar preparar ele e ele bloquear aqui, ele já vai jogar lá para o WMS. Ó. Então, ele já me disse aqui, opa, esse cara tem um bloqueio, né, do WMS. Então, você tem que liberar lá o WMS para poder emitir sua nota fiscal. Né? É como a gente estava esperando mesmo. Ele vai ter um bloqueio porque agora tem uma movimentação, ele tem que fazer essa expedição desse produto para poder sair do WMS. Então, vou dar um OK aqui, vou voltar lá para o WMS agora. Como o meu serviço está manual, o que ele vai fazer? Eu tenho que executar ele. Então, eu vou entrar lá em movimentação, WMS, execução de serviço. Qual é o serviço agora? Agora é o serviço 001. Então, já vou botar aqui do 1 ao 3, aptos a executar, documento branco AZZ, vou dar um OK. Então,
Então já está lá a nossa movimentação, né? O nosso OS já está aqui. Percebe que é o mesmo número do meu pedido de venda. Então, o pedido de venda ele vem, o número da OS vai ser o mesmo número do documento do pedido, né? Do documento da OS. Então, aqui tem o produto, cliente, quantidade. Quantidade 5. A tabela de origem, né, ele vem da SC9, que foi a que bloqueou o cara lá. Tá? Então, vou clicar e vou executar a nossa OS. E a mesma coisa vai acontecer, né? O relatóriozinho que ele vai trazer da onde ele vai pegar, né, essa movimentação aí. Então, eu vou dar um OK aqui. Onde vocês acham que ele vai pegar? Enquanto isso, deixa eu pegar aqui o meu... Saiu o nosso relatório. A gente vai imprimir ele aqui, mas eu vou abrir meu projeto. Vou abrir aqui o projetinho, que é o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Eu vou crescer aqui para a gente poder ver melhor. Então, o que está acontecendo agora? Ele vai... a gente vai pegar, né, esse produto, essa quantidade, no endereço, e ele vai levar lá para o Docker, né? Ele vai expedir. Então, eu preciso ter essa movimentação, e é isso que está acontecendo agora. Ele gerou uma OS em que ele vai pegar, né, do endereço. Claro que ele vai tentar pegar do endereço do picking, porque eu estou pedindo 5 quantidades. Então, ele vai pegar lá do picking, ele vai pegar de um picking disponível que tenha esse produto e vai levar lá para a Docker, né, para fazer a expedição. É isso que está acontecendo aqui, exatamente isso que está aqui. Estou demonstrando aqui. Então, no meu relatório, e aí, o que vocês acham que ele vai... Da onde ele vai pegar? Certamente ele vai pegar lá do picking do A0101, né? Vamos ver se isso é verdade. Aí aqui o que é legal é que ele está mostrando a nossa sequência de abastecimento, né, que é criada, que a gente criou lá no início, né, no vídeo 1, onde eu tenho lá as estruturas físicas. Então eu tenho picking, pulmão, Docker, né, e as configurações que a gente tem lá nas estruturas. Tá? Então, prioridade de endereçamento a gente está por picking, então ele já botou aqui, né? Então tem toda a configuração aqui em cima, ele demonstra ali. E aí ele veio na estrutura do picking, claro, só tinha também estoque lá, né? Então ele só tinha como pegar de lá mesmo. Mas se tivesse estoque em outros, mesmo produto em outros endereços, né? Ele, mesmo assim ele iria pegar lá do picking primeiro. Então ele está me dizendo aqui que eu tinha um saldo de 100 e foi solicitado 5, né? E foi utilizado 5. Então ele pegou 5, endereço utilizado, né? Pegou 5 de lá. Não teve tentativa de reabastecimento. Por quê? Porque o percentual da taxa de reposição não foi atingido. Eu gostaria até de esclarecer aqui esses dois campos, que é a taxa de reposição e o apanho máximo, né? Então, eu vou entrar aqui. O apanho máximo, gente, é o total, é a quantidade, né, total que o sistema vai identificar que é viável pegar do picking
ou se eu vou pegar direto do endereço de pulmão. Então, por exemplo, nesse caso que a gente está trabalhando com uma norma de 100 unidades, vamos supor que eu tenho uma venda de 95 unidades, né? Então, se eu tenho um percentual acima de 50%, uma 95 unidades é muito superior a 50%, né? Então, o sistema vai olhar e vai falar, opa, em vez de eu pegar aqui do picking, né, 95 unidades, para depois eu ter que fazer um reabastecimento desse picking, fazer um trabalho de reabastecimento desse picking, em vez de eu ter esse trabalho, eu vou pegar essa quantidade direto lá do meu pulmão, eu vou pegar de uma norma, né? Eu vou pegar lá de cima. E a taxa de reposição é justamente qual é o meu percentual que eu vou fazer um novo reabastecimento, né? Então, como eu estou pegando uma quantidade muito pequena que não chegou na minha taxa, o sistema ele me disse que eu não vou fazer um reabastecimento. Mas eu tenho 95 unidades e eu peguei 90, o que ele vai fazer? Ele vai falar, opa, 90 já passou de 50%, a sua taxa lá for acima de 50%, você já pegou quase tudo, então eu tenho que fazer um reabastecimento, né? Então esses dois campos, eles são bem interessantes porque eles fazem uma diferença grande nessas movimentações. Um é como ele vai fazer esse reabastecimento, né, a quantidade em peças, né, num percentual, quero dizer. Então, é como ele vai fazer esse abastecimento, e o outro é se ele vai pegar do picking ou se ele vai pegar direto do pulmão, que vale mais a pena fazer com base nesse percentual. Então, aqui a gente identifica no relatório que a minha sequência de abastecimento ela está com 90%, né, na taxa de reposição, então eu só vou repor se eu utilizar acima de 90% e eu só vou pegar do pulmão se eu tiver uma quantidade acima de 90%. Se eu tiver acima de 90%, eu pego direto do pulmão e não pego do picking, né? Então é isso que eu quero dizer aqui com essas duas configurações. Ok, então endereço utilizado, né? Foi o endereço lá do picking, ok, legal. E aí a minha OS executada. Bom, a gente já viu como executar. Opa, já até caiu aqui para mim, ó. Executar o apanho de produto horizontal, ele já quer que eu pegue ele aqui, né? Então a gente vou dar um Enter aqui. Ele já está falando, vá lá para o endereço armazém 1, endereço A0101. Então eu vou lá, confirma se você está nesse endereço, A0101, confirmar, e apanha o produto WMS 0001, WMS 00001. Então já bipei o produto, peguei o produto e pegue 5 quantidades, né? Então eu vou bipar aqui as 5 quantidades. E agora pega esse cara e leva para o endereço do Docker. Então eu vou dar um Enter aqui e confirma quando chegar. Então eu cheguei lá no Docker, eu vou ler lá o endereço do Docker. Beleza, acabou. Então eu já fiz a minha, né, execução da minha OS. Já executei lá o operador, já executou a movimentação. Então aquele produto já está lá no Docker esperando só a nota. Então nesse momento eu já consigo vir aqui em miscelânea. Nesse momento eu já consigo vir no faturamento e emitir a minha nota fiscal, né? Porque o meu produto já vai estar liberado. Meu pedido de venda já está liberado, que ele foi liberado no momento da nossa conferência. Então eu já consigo emitir a nota fiscal. Então vou vir aqui e vou emitir a nossa nota fiscal. Ok, nota emitida, produto expedido, tudo 100%.
E a gente vai dar uma olhadinha agora, vamos voltar lá no WMS. E eu vou dar uma olhadinha lá como está meu endereço, né? Atualização, não, eu vou em consulta, WMS, endereços do produto. Ok, endereço está lá, a gente tem uma quantidade no A0101 e eu tenho uma quantidade de 95 unidades, né? Agora eu tenho uma quantidade de 95 unidades. Então agora a gente vai fazer uma movimentação com um pouquinho mais de quantidade para ver como ele vai se comportar. Então eu vou fazer uma movimentação e eu não vou mais vou atender essa movimentação através do coletor. Eu vou atender direto do monitor, para a gente ver como é que faz essa movimentação. Então eu vou sair aqui, vou dar um ESC para sair. Finaliza o aguarde de convocação? Sim, quero finalizar. Sair de tudo? Sim. Pergunta se eu quero sair, eu digo, boto o S, ele sai, né? E aí a gente vai entrar com esse produto. Eu vou fazer uma nova nota fiscal, uma nova entrada. Posso fazer através de movimentação interna? Posso fazer também, poderia ser poderia fazer a mesma movimentação. A diferença na movimentação interna é que eu teria que informar o meu serviço de entrada, a mesma coisa que a gente faz na nota, né? Olá, desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas como esse conteúdo estava ficando muito grande e esse vídeo muito extenso, eu resolvi separar ele em duas partes. Então, na próxima semana, eu vou estar lançando a segunda parte do vídeo, que tem o final de todas as movimentações mais importantes do WMS. Então, te vejo lá.